Olá, comunidade Paz e Bem, Pós-TV 247, todos os canais que por aqui passam, canal do Sejus, Filosofia em Movimento. Se por acaso você está zapeando também e não é dessas comunidades, muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde nesse momento aqui. Nós estamos hoje aqui com o Carlos, novamente, que é membro do Sejus, para estudar a Revista Espírita de 1858, especificamente num tópico que se chama a preguiça. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Carla? É sempre um prazer renovado poder interagir com vocês. Legal. Então vamos começar a falar da preguiça antes que dê preguiça. Antes que dê preguiça, é importante. Eu acho que é um tema significativo, por quê? Porque ele consta, né, como uma espécie de pecado capital, né, e nesse sentido ele tende a ser mal visto, ou então pouco refletido, ou então negligenciado nas nossas apreciações, e que eu acho que no caso da Revista Espírita, Kardec soube, né, estabelecer uma historiazinha muito sintética, mas ao mesmo tempo da qual se retira ou se pode retirar reflexões de muita gravidade. Sobremaneira, se a gente pensa o século XIX, o século de Kardec, como aquele que talvez ainda mais assinalado pela experiência do trabalho, pela experiência burguesa, numa lógica inclusive excessiva, né, da exploração. Se a gente pensar, por exemplo, a carga de trabalho daquele século XIX, ela estava dada entre 12 a 17 horas diárias, né, por parte da classe desfavorecida. Então, isso aqui é uma questão que eu considero muito importante, né? Inclusive, a época de Kardec, um pouco após a sua morte, há um texto filosófico que eu acho significativo, do Paul Lafargue, né, em que ele fala a respeito do direito à preguiça, em que ele vai refletir, inclusive, do ponto de vista socialista, né, as questões relativas a uma ética do trabalho fundada, né, pelo valor burguês, e a maneira como isso também é apropriado de modo interesseiro por parte de uma classe dominante, no sentido de exaurir o mais possível, né, e ao mesmo tempo alienar, numa maneira inclusive escravizante, condicionante, a força de trabalho daqueles que se encontram em situação de pauperização profunda, né? Então é uma ética que é inclusive uma ética predatória da força humana, do valor mesmo do sujeito enquanto inclusive dignidade. Então a história que o Kardec sintetiza lá na Revista Espírita de junho de 1858, eu acho que ela é muito ilustrativa, né, no sentido de dar conta daquilo que se espera de um espírita que esteja vinculado, antenado com as questões do seu tempo. Kardec, eu acho que é um sujeito, um intelectual maiúsculo, porque ele não foge dos debates que eu acho que são indispensáveis, mesmo necessários, para que a nossa reflexão, para que a nossa consciência, para que a nossa interação com o universo circundante se faça ou se dê de uma maneira cada vez mais qualificada. Eu acho que precisamos cada vez mais pensar, né, que a postura do espiritismo e dos espíritas, pelo menos aqueles que procuram estudar em profundidade a obra fundamental, né, ou fundacional do espiritismo, que eu considero Kardec ser essa figura indispensável, eu acho que nós precisaremos pensar que a figura do espírita ela é, sobretudo, uma figura participativa com as demandas do seu tempo. E, portanto, ele não pode tergiversar e nem fugir dessas questões que estão, né, dadas sem o simplismo, né, sem a superficialidade, mas sim dotado de uma perspicácia, digamos assim, de um olhar atento, né, em relação a essas mesmas questões. Quando a gente olha, por exemplo, lá na Revista Espírita de 1858, a dissertação moral ditada por São Luís a Eumâncio Dufour, né, a respeito da preguiça, ela é muito bonita. Por quê? Ele fala do quê? Da experiência de um homem que sai muito cedo à praça para contratar trabalhadores, né? E lá ele vai encontrar pessoas à disponibilidade da força de trabalho e
diante disso, ele contrata um trabalhador, um outro ao lado, ouvindo, se oferece também ao trabalho, né? Da enxada, do trabalho, do esforço, no sentido de acompanhar o primeiro que havia sido convidado. E aquele que demandava do serviço acabou contratando a ambos, né? E aí qual é o interesse? O interesse é de pensar que a oportunidade dada, a oportunidade oferecida, vai ser assimilada ou aproveitada pelos dois de um modo diferente. Qual é o modo diferente disso, né? Os dois trabalhadores lá se colocando diante da tarefa, vai perceber que, no caso, um deles vai se entregar com a máxima intensidade, né, para a dignificação de si, no sentido de pensar trabalho como uma intervenção no mundo, né, uma intervenção no sentido de favorecer as suas necessidades e demandas materiais, né, mas, ao mesmo tempo, intervir no sentido de pensar a natureza, né, no sentido de produzir a partir ou através da natureza. Enquanto que o outro trabalhador, um tanto negligente, acaba, de uma maneira muito, né, digamos assim, triste, abandonando a tarefa, né? Portanto, ele finca a enxada no chão, senta-se de lado e olha o trabalho que o outro continua realizando. Assim sendo, o que nós teríamos de pensar? Quando o trabalho ele é feito de um modo concentrado e, ao mesmo tempo, mobilizando o sujeito na promoção de si, ele acaba cultivando valores, mas, ao mesmo tempo, cultivando sentidos de modificação da realidade circundante quanto da realidade de si mesmo. Então, o cultivar, né, que a gente chama de cultura também, você sabe que a palavra latina cultivo tem a mesma base da palavra cultura. Cultura da cana-de-açúcar, né, é o cultivo da cana-de-açúcar. Então, a cultura também é um modo de cultivo. Então, é interessante de pensar, inclusive, lá em O Livro dos Espíritos, lá no capítulo 3º das Leis Morais, sobre o trabalho, é de se pensar que o trabalho ele é um cultivo das necessidades do corpo, mas ele também é um cultivo dos anelos de alma. Então, é o cultivo também da inteligência. Por isso que a palavra cultura, eu acho que ela entra muito a partir de então. E aí o que a gente tem de pensar? Tem de pensar que a história ilustra, a história, né, que está dada nesse ditado de São Luís a Irmãs Dufour, essa história ilustra a dignificação da força do sujeito, mas também o cultivo da inteligência. E quando você se apresenta de um modo indolente, você acaba perdendo a ambos. Você acaba perdendo a oportunidade de manutenção da própria existência, né, colocando inclusive a si e os seus, né, entornos sob risco, como você acaba também negligenciando de oportunidades de você, ao mesmo tempo, em espírito, se alterar em relação à produção de benesses para o mundo. Então, a gente tem de pensar que o trabalho precisa ser notabilizado com esse cuidado. Por quê? Porque a preguiça do segundo que não se dedicou, como o primeiro, a gente pode pensar a preguiça como um ócio, mas um ócio, neste caso, negativo. Nesse caso, negativo. Porque é um ócio que não produz nada. É um ócio que a gente pode pensar assinalado por uma esterilidade profunda. Então, o sentido estéril da experiência daquele que não aproveita a oportunidade, eu acho que é um dado que a gente precisa mesmo considerar. Porque é fundamental, né, que nós outros, né, estudiosos, dedicados, aqueles que nos ocupamos, né, da reflexão a respeito do nosso modo de ser e de estar no mundo, nós nos ocupemos substancialmente a respeito do olhar, ao mesmo tempo esclarecido e consciente daquilo que nos cabe enquanto tarefa no mundo, mas ao mesmo tempo que nós devamos desenvolver um espírito crítico e ao mesmo tempo de precaução, né, em relação ao padrão capitalista emergente que às vezes se validando por princípios teológicos e positivistas
se valem de subterfúgios no sentido de explorar o trabalho alheio. Então, a gente precisa trabalhar, todos nós precisamos dar direção às nossas necessidades materiais e corpóreas, mas precisamos, ao mesmo tempo, pensar que o ócio, quando estéril, ele é perturbador. Mas o ócio, quando cultivado a benefício das reflexões fundamentais, né, de onde e a partir de onde o ser humano consegue, né, transformar aquela experiência num ócio criativo, isso também é importante de ser dignificado. Então, a gente sabe que, por exemplo, o contexto do século XIX, o contexto lá de Kardec, ele foi assinalado por uma superexploração da população, sobretudo aquela em situação desvalida, aquela situação de profunda vulnerabilidade, né, de miserabilidade, de pauperização extrema. Assim sendo, a gente sabe que a relação de trabalho numa ética capitalista precisa também ser repensada por nós outros. Ou seja, o trabalho ele tende a ser utilizado como uma intervenção do ser humano na sua relação com o mundo, com a natureza, na sua produção, inclusive, de sentidos interessantes e importantes para que a gente pense o progresso. Mas não segundo os ditames que foram sedimentados e estabelecidos pela premência, pela urgência desse mundo moderno, infrene, e, ao mesmo tempo, exprobatório, né? Explorador, né? Da dignidade humana. No século XIX houve, por exemplo, a redução exaustiva dos direitos dos trabalhadores, houve a abolição de feriados. E aí o que houve? A ética burguesa tentou justificar tudo isso a partir, né, da idealização religiosa do trabalho, se apoiando na tradição judaico-cristã da santificação do trabalho, em que a dignidade do homem era sinônimo da dignidade pelo trabalho. E nessa santificação do trabalho, ocorreu também o seu contrário. Houve uma intencional e uma interesseira demonização da preguiça. E, inclusive, claro, na recuperação dessa tradição judaico-cristã, que a gente pensa a preguiça, inclusive, assinalada de um estigma muito sério, muito concentrado, enquanto pecado capital, né? Então, a gente precisa fazer essa distinção, porque senão a gente acaba considerando a preguiça como um mal em si mesmo, e pensa o trabalho como uma experiência toda ela, de qualquer modo, louvável. Não, a gente tem que fazer uma distinção para um caso quanto para o outro, enxergar questões positivas e negativas de um lado, quanto questões positivas e negativas do outro lado. Trabalho e preguiça vai depender da perspectivação que o sujeito faça na relação com o processo mesmo de produção. Então, isso é muito importante, né? Então, no século XIX, a classe trabalhadora acabou sendo dominada por essa ética perniciosa e interesseira. Então, entrou aqui um excesso, um trabalho exaustivo, em que a exploração também estabelecia um horizonte, né, de condicionamento, de redução, em que o sujeito acabou ou terminou por perder a sua dignidade enquanto tal, enquanto sujeito, e se transformou em réis objetos em mãos manipuladoras e alheias que produziam interesses que apenas marcavam o seu egocentrismo, em prejuízo dos demais. Ou seja, os que produziam fundamentalmente, eles eram expoliados e elevados, né, a uma exploração até a exaustão. Isso também a gente precisa denunciar, a gente precisa considerar. Tudo bem. Agora, o que é também importante? O trabalho é uma essência do ser humano na sua relação com o mundo. Né? É da essência do homem o trabalho na sua relação com o mundo. É a maneira como o ser humano, né, intervém, afeta o mundo, e essa experiência, por sua vez, também o assinala, também o afeta. Que, aliás, está dito lá na questão 674 do Livro dos Espíritos que o trabalho é uma lei da natureza, ou seja, precisamos intervir e produzir modificações, influências
por onde passamos. Agora, é claro que nós vamos ter de mensurar o grau dessas influências. Agora, o trabalho exaustivo tende a nos colonizar. O trabalho exaustivo tende a retirar-nos a liberdade e imputar-nos um prisma de escravidão contínua, ou seja, a gente não vê sentido em uma lógica sem freios, né? Em que, no lugar da preguiça, a gente pode alcançar o seu extremo oposto, que é muito perigoso, que é o estresse. Né? Então, a gente pode pensar morrer de preguiça ou morrer de estresse. Então, são dois dilemas que deveríamos considerar significativos. Então, o excesso faz com que o homem perca a sua condição de humanidade, e acabe sendo levado a um arrastamento em que ele perca, inclusive, a dimensão e o endereço de si. Então, a gente vai ter de pensar a preguiça a depender do horizonte que te assinala o olho, que te assinala a leitura de mundo. Né? Se eu tenho comigo uma tradição de culpa religiosa, né, eu vou pensar a preguiça como um pecado capital. Né? E, enquanto que poderíamos também pensar o ócio pela sua dimensão inventiva, criativa, de anelos para uma consciência que o ser também possa preencher, nobilitando os valores do seu espírito. Né? É importante pensar, né, que, no geral, a preguiça, ela, no caso o ócio, né, o momento de intervalo, inclusive para o descanso, a gente possa nos permitir uma certa gratuidade, uma fruição desprovida, né, de finalidade extrínseca e utilitária. A gente pensar um ócio em que a gente possa fruir do mundo, ler, acrescentar reflexões e valores, por onde a gente também acaba recarregando as nossas pilhas. Então, a gente tem de pensar a preguiça aqui por um prisma tanto negativo, vai depender do seu horizonte de leitura, mas ela também pode ser vista segundo um prisma também positivo. Por exemplo, graças à preguiça é que foi feita a invenção da roda. O que a invenção da roda quer dizer? É a preguiça de andar. A preguiça, né? O ócio criativo acabou por permitir a invenção de algo que hoje, para nós, é visto como fundamental, né? Isso não. Então, por exemplo, nós, o ser humano em épocas recuadas, vivenciávamos a experiência do nomadismo, saindo de canto para canto. E aí a preguiça exigiu que o ser humano pudesse se estabilizar. E aí ele vai ter de desenvolver a produção agrícola para que ele possa permanecer num só e mesmo lugar. Ou seja, a preguiça também possibilita ao sujeito, né, modos que fazem com que o progresso também se dê. Quando a gente inventa uma máquina ela tende a substituir extensões do corpo. Né? Então, se o que eu fazia com a mão, eu passo a exercer a partir de uma máquina, que permite também que eu poupe o corpo na direção, inclusive, de reabilitar-me para outras urgências que a vida também vai criando. Então, a preguiça não pode ser também, de um modo qualquer, ser estigmatizada, entendeu? A gente precisa pensar que o repouso, como está dito também lá no Livro dos Espíritos, ele é indispensável para que o ser se possa reabilitar-se fisicamente, mas, ao mesmo tempo, libertar-se pela produção de um espírito em desenvolvimento. Assim sendo, a ética que o Espiritismo enxerga nesses valores todos não está concentrado numa carga fundamentalmente religiosa. Tudo bem? Então, a gente pensa, por exemplo, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, na questão 674, né, o trabalho sendo dito pelos espíritos como uma lei da natureza.
Na questão 675, os espíritos dizendo que definindo o trabalho como toda ocupação útil. E útil em que sentido? E o sentido que, inclusive, está dado no ditado do São Luís à irmã Dufour. É aquele trabalho que produz modificação no mundo, mas que, sobretudo, promova o seu semelhante. A gente tem que pensar que o trabalho não é para a intenção de um acúmulo, na produção de um lucro, que acaba fruindo apenas uma classe dominante. A gente tem que pensar o trabalho como um modo de extensão da nossa intervenção na experiência humana, no sentido de promover-se a si mesmo, se modificar, mas também no sentido de promover o nosso próximo. A gente precisa trabalhar na direção de um outro. A gente pensa Jesus o tempo inteiro intervindo na relação com os seus pares, e nessa relação ele operava, ou seja, ele laboreava, ele trabalhava em benefício do seu próximo. Né? Então, isso é muito significativo. Tudo isso é muito importante. E como é que fica o ócio? O ócio também é louvado. Né? Quando você vai a Mateus, capítulo 6, versículos 25 até o versículo 32, tudo bem? Não, Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 32. O que Jesus diz lá? Jesus diz assim, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, no geral, a gente se ocupa apenas em ganhar a vida em excesso e acaba negligenciando outros valores. Tanto é que Jesus aqui vai valorizar o ócio também. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, olhai as aves, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir? Por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Então, a ética do evangelho tem a ideia do trabalho, de intervir na direção do mundo, na promoção de si, quanto no cuidado e na promoção do nosso próximo. Mas também Jesus considera relevante, considera significativo que nós pensemos o quê? Nós pensemos o nosso próximo. Nós pensemos o ócio. Nós pensemos que esse estresse de uma produção vertiginosa e cega em função de demandas, né, de um mercado que acaba também nos transformando em mercadorias, termina por desumanizar, nos tornando aquilo que Jesus chama de ansiosos. Então, a gente precisa pensar isso. Pensar que Jesus também prestigia o ócio, ou seja, precisamos descansar, precisamos ocupar a nossa mente com outros afazeres que não sejam aqueles meramente utilitários. Então, tudo em a natureza trabalha, dizem os espíritos na questão 677. A harmonia universal também é um processo um processo, inclusive, cíclico, de modificação de tudo e de todos, né? E tudo está em constante mudança, porque a vida está como que assinalada por um dinamismo contínuo. Assim sendo, precisamos enxergar no trabalho, quanto no ócio, ou se preferir, na preguiça, circunstâncias que poderemos transformá-las em favoráveis mesmo às nossas experiências. Tudo bem? Trabalhamos por uma necessidade material, dizem os espíritos, né? Com o propósito também não só de prover ao corpo, como dizem os espíritos na questão 679, lá do Livro dos Espíritos, mas também com o propósito de aperfeiçoar a inteligência de si e dos outros. Olha que interessante. Quando estamos pensando o Espiritismo e as suas mensagens de reflexão
a respeito do modo de ser e estar no mundo, esse modo ele é qualificado por uma reflexão contínua. Então, a gente precisa, fundamentalmente, enxergar que o trabalho quanto o ócio são horizontes indispensáveis para que o ser possa estabelecer os seus passos, né, nessa travessia que nos compete enquanto seres assinalados por uma encarnação. Lá em O Livro dos Espíritos, nessa mesma terceira parte, nós vamos encontrar a reflexão interessantíssima, né? Eu acho muito aguda, muito qualificada, de Allan Kardec questionando aos espíritos a respeito do limite do trabalho e do repouso. Isso aqui precisa também ser pensado, ó. O limite do trabalho e o limite do repouso. A gente vai ter que pensar. E o repouso, os espíritos dizem, né, onde a gente tende a pensar a preguiça, o repouso é o quê? O repouso é a liberdade do espírito. Acho tão bonito isso, Carla. É uma reflexão, acho que eu considero tão interessante. O repouso é a liberdade do espírito. Então, me parece que, pela reflexão dos espíritos, eles não validam essa ética do trabalho burguês, que tende a exaurir o sujeito até o seu esgotamento, até a sua neutralização enquanto, né, dignificação de humanidade mesmo. Então, isso é interessante, porque a questão 684 de O Livro dos Espíritos também diz a esse respeito. Ele fala assim, a exploração do trabalho, né, da classe proletária, no caso eles falam dos mais fracos, né? A gente pensa a exploração do trabalho da classe proletária. O que os espíritos dizem lá na questão 684? Eles dizem que a exploração do mais fraco pelo trabalho, ou seja, fazer alguém trabalhar até a exaustão, que a ética capitalista faz o tempo todo, é uma transgressão das leis de Deus. Ou seja, quem espírita valida esse valor, né, voraz desse capitalismo que nós encontramos aí, ele não está entendendo o espiritismo. O espiritismo diz o contrário dessa ética capitalista. Porque a exploração, até o esgotamento das energias do nosso próximo, e sobretudo quando esse próximo se encontra em circunstância social desfavorável, isso, no mínimo, pode ser chamado de perversidade, e eu acho até de covardia. Tudo bem, não? Exaurir um outro, retirando desse outro a sua mesma dignidade. Então, nesse sentido, o espiritismo tende a produzir criticamente uma recusa, né, uma recusa muito coerente, penso eu, do trabalho alienante, quanto também do trabalho escravo. E vocês sabem que nós sabemos que a ética do capitalismo é uma escravização moderna. A gente pensa aquele filme do Chaplin, né? Os tempos modernos, né? Isso, que é exatamente isso. O sujeito como que espoliado até a exaustão no seu máximo mesmo, em que ele não se vê mais em posse de si. Ele é alienado de tudo. Ele é alienado intelectualmente, ele é alienado fisicamente, ele é alienado de si. Então, é esse o modelo que está em vigência. Esse é o modelo. Um mundo em que, lá no século XIX, quanto ainda no século XXI, a classe dominante pensa fundamentalmente em retirar direitos dessa classe que está, né, historicamente em desvantagem. Isso é uma ética de covardes. Isso é uma ética de gente que não entendeu nem o cristianismo, né? Não entendeu noções mínimas de humanidade, de empatia, de se colocar no lugar do outro. E quando nós não encontrarmos, inclusive, condições mais de trabalharmos, ou seja, quando chegarmos à velhice, né? Na questão 685 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem o seguinte: quando você já não tiver mais condição de produzir ou de trabalhar, como fazia outrora, o forte deve prover e trabalhar pelo fraco. O forte deve trabalhar, deve prover e trabalhar pelo fraco. E aí, no comentário de Kardec, eu acho bonito que o Kardec, muito politizado, eu acho que Kardec é um discurso político,
ele vai dizer que a ciência econômica, né, deveria procurar um remédio de equilíbrio entre a produção e o consumo. Olha que interessante, Carla. É o Kardec dizendo isso, né? Que a ciência econômica deveria procurar o remédio para que se alcançasse o equilíbrio entre a produção e o consumo. Isso eu estou dizendo textualmente, eu não estou inventando, está lá em O Livro dos Espíritos. E é exatamente isso que a gente não vê, né? O que nós encontramos é o quê? Cada vez mais o trabalhador, ou seja, o ser em desvantagem, o fraco, como é dito lá no Livro dos Espíritos, ele sendo expropriado por todos os modos e por todos os meios. Isso é muito, muito sério. Eu acho isso muito, muito interessante. E é isso que me dói, Carla. Isso me dói muitíssimo, porque quando nós percebemos que muitos espíritas não estão atentos ao que o texto de Kardec tende a nos oferecer como reflexão. Ou seja, isso é uma postura que deveríamos cultivar. Pensar o trabalho, pensar o repouso, pensar a preguiça, mas pensar ao mesmo tempo de que maneira nós nos relacionamos com essas categorias, com esses valores. E, criticamente, o Espiritismo tem-nos a oferecer respostas substanciais. Porque, ao mesmo tempo, a gente pode pensar a preguiça por prismas perturbadores e negativos quando a gente pensa em circunstâncias de exaustão extrema em que o sujeito perde a força de si e ele entra em pauperização espiritual consigo mesmo. Aquilo que a gente chama de assídia, é o que Tomás de Aquino chamava de assídia, e que nós chamamos hoje de melancolia. Quando o sujeito entra numa apatia extrema, num estado, né, de força mínima ou de não força, ele perde, né, e entra numa circunstância de tédio profundo, de pessimismo acentuado, em uma situação inclusive melancólica, né, aquela circunstância mesma de uma psicose maníaco-depressiva, que é um horizonte moderno que nos assinala a muitos, né, e que acaba colocar por perder, né, a experiência mesma da existência, que é uma doença que a gente precisa considerar. É o famoso burnout, né, que as pessoas... Então, nós precisaríamos pensar isso. E, no geral, pouco se pensa, pouco se fala. Legal. Nós estamos chegando aqui, já estouramos o nosso tempo, mas você citou bastante o ócio criativo, então eu queria aí dar crédito ao Domênico de Masi, que tem inclusive um livro que é O Futuro do Trabalho, onde ele vai defender que esse ócio criativo também é uma forma de trabalho, mas que a gente volta um pouco às origens, porque para o grego o trabalho braçal era algo que eles esconjuravam, eles não queriam isso, eles achavam um horror, era para os escravos o trabalho braçal, né? Então, se a gente une todo o conhecimento espírita, com Domênico de Masi, que não é espírita, tá, gente? Mas com essa concepção grega e olha para o quadro hoje de uberização das pessoas que voltaram a trabalhar de 12 a 17 horas para não conseguir completar o mês, muitas vezes com um salário mínimo, então nós estamos nadando muito na contramão. Então era bom, né, se a gente tiver alguém do movimento espírita conservador aí que nos ouvisse, né, e dialogasse conosco. E aí eu vou te pedir para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Essa reflexão do ócio criativo do Domênico de Masi é importante pelo seguinte: ele nos faz repensar aquilo que a tradição ocidental tentou, pelo mais das vezes, culpabilizar, né? A ideia de pensar o ócio como uma preguiça e, portanto, um desvirtuamento do sujeito em relação àquilo que lhe compete. Então, isso é importante. E isso está dado, o repouso é indispensável, como um lugar por onde a gente pode emancipar valores interiores, valores de reflexão. Então, a gente precisa também cultivar um tempo para o nosso resguardo. Precisamos também cultivar um tempo para o restabelecimento das nossas energias. Mas, por sua vez, precisamos intervir no mundo. Precisamos produzir uma intervenção qualificada em que nos emancipemos quanto promovamos o nosso próximo a essa emancipação igualmente. Porque essa coisa, ninguém sobe sozinho. Numa ética capitalista, a ideia é o sujeito subir sozinho, ele alcançar o topo, né, no seu egocentrismo doentio, né? Doentio, aquela lógica de acúmulo. Não, nós temos de pensar que temos de andar de mãos dadas. A promoção do sujeito só é válida desde que
coletivizada essa experiência. Então, ninguém chega ao céu sozinho. Quem chegar ao céu sozinho, ele está condenado, né, a uma circunstância de profunda tristeza. Vamos todos juntos. Como diz o Drummond, andemos de mãos dadas. Precisamos todos andar de mãos dadas. Então, olhemos todos, enquanto espíritas, com muito cuidado, com muita atenção, aquilo que está dado lá nos livros fundamentais de Kardec, né? E olhar isso e pensar que as contribuições que Kardec nos enseja, elas estão absolutamente válidas, elas são muito pertinentes. E, portanto, eu acho que precisamos estudar cada vez mais, né? No mundo em que há uma negação do conhecimento, há uma negação da ciência, um mundo em que a superficialidade, né, tem ocupado um espaço de visibilidade, é o que eu considero, inclusive, um espaço pernicioso e perturbador. Nós, espíritas, deveríamos, né, por nossa vez, nos estabelecermos como críticos, como estudiosos, como atentos e, sobretudo, como aqueles que se ocupam de empatia pelo nosso próximo. Se alcançarmos esse horizonte, né, eu penso que seja possível produzirmos substanciais valores que promovam o mundo a um outro status, numa outra direção mesmo. Obrigado, Carla. É sempre uma alegria poder interagir com você, é sempre uma alegria poder refletir por essas coisas que, em verdade, são indispensáveis que sejam ditas, que sejam colocadas mesmo, para que todos percebam que o Espiritismo tem muita luz, né, para as questões e demandas do nosso próprio tempo. Obrigado. Então, para vocês que nos acompanharam, pedindo que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam nos canais, porque isso é muito importante, porque a gente tem aí uma guerra silenciosa com os algoritmos, né, para os conteúdos progressistas. Então, o canal do Ser Justo, canal Paz e Bem, canal da Pós TV 247 e todos os canais progressistas, eles precisam disso. Então, nos ajude. Um beijo grande, obrigada.